Pessoa de atitude, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nossa terceira live, nosso terceiro encontro marcado com a sua atitude. E essa semana a gente está conversando sobre os pilares da atitude. Nós já falamos de clareza, nós já falamos ontem, nós falamos de... Peraí, gente. Ontem, Edsa, bom dia, Dainara. Então, nós já falamos de clareza. Ontem nós falamos sobre o que mesmo, gente? Sobre... Eu troquei as ordens, entendeu? Por isso que a minha cabeça tá voada. Autopercepção. Falamos ontem de autopercepção e hoje nós vamos falar de inteligência emocional. Meu queridinho, né? Esse é o pilar que, pra mim, foi a virada de jogo. Foi realmente, assim, o que mudou muita coisa na minha vida. Então, se você é uma pessoa que, às vezes, tem dificuldade em gerenciar suas emoções, percebe que é aquela pessoa que estoura mais do que precisava. Oi, bom dia, Carla, tudo bom? Aquela pessoa que passa por muitos infortúnios, todos nós passamos por dificuldade, mas que quando essas dificuldades vêm, elas te assolam, elas te param, elas fazem com que você se perca. O seu lugar é esse aqui mesmo. Se você está assistindo na reprise, dá uma aceleradinha, porque primeiro eu vou receber as meninas, receber as pessoas que estão chegando, para que a gente possa dar continuidade aqui na nossa live, tá bom? A live é direto ao ponto, a gente vai entre 20 e 30 minutos, vamos conversar sobre os pilares da inteligência emocional, o que acontece quando nós não temos o manejo, porque não adianta a gente criar a ilusão de que nós vamos controlar nossa inteligência. Tá vindo um reflexo aqui nos meus óculos, gente, que é da sacada aqui, mas vai ser assim mesmo, tá? A gente vai, porque senão eu vou ter que ficar baixando a cabeça. Então vocês se adaptem aí, por favor, não reparem a questão do reflexo. Então, quando nós passamos por dificuldades, nós somos sequestrados emocionalmente. É sobre isso que a gente vai falar aqui. E mais do que isso, como nós podemos, então, manejar essas benditas emoções que às vezes são pessoas, né? Parece que elas são pessoas contra nós. Elas chegam sem pedir licença, elas invadem o nosso cérebro, elas tomam conta do nosso tempo e quando a gente vê, a gente fica com aquela ressaca emocional. Já ficou com aquilo? Aquela ressaca moral? Tipo assim, cara, pra que eu fui falar aquilo? Ou então, meu Deus, por que eu explodi? Eu podia ter deixado, eu devia ter feito de outra forma. Por que isso sempre acontece? Não sei se acontece por aí. Bom dia, Kátia! Tudo bom, minha querida? Não sei se isso acontece com você, mas isso acontece por aqui, com certeza. Acontecia muito mais. Eu era uma pessoa que era sequestrada pelas minhas emoções. Hoje acontece... Gente, eu me lembro de um episódio que aconteceu, nós estamos em 2024, que eu fui sequestrada mesmo, assim, pelas minhas emoções. Foi em 2020, a pandemia foi 2020, 2019. Foi 2019. Foi quando realmente, assim, eu me lembro de um episódio em que eu perdi a paciência. Ah, que linda, Kátia, tudo melhor agora tomando a pílula de hoje, isso mesmo. Depois eu ainda vou lá no grupo que eu ainda tenho que dar continuidade nos nossos conteúdos de lá. Eu adoro vocês quando vocês falam das palavras, né, dos encontros marcados, quando vocês encontram comigo e falam, olá, pessoa de atitude. Isso é sinal de que você realmente faz parte da nossa tribo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, eu me lembro, como eu tava falando, né, eu me lembro que, assim, o último episódio em que eu tive um sequestro total da minha amígdala, que foi quando eu tive um estouro dentro da minha inteligência emocional, foi em 2019. Foi uma situação, assim, num telefone, a gente tava vivendo um conflito em família, e aí no telefone, a hora que eu vi o problema, eu não consegui resolver, eu falei que não devia, estourei, mas graças a Deus, nesse nível foi algo longe. Isso quer dizer que desde 2019, Patrícia, você domina totalmente suas emoções? Claro que não, mas eu manejo muito bem. Eu consigo perceber os sinais dela antes de desesperar, antes de estourar, antes de perder a razão, ao ponto de ter essa ressaca moral. Por quê? Porque que eu tenho de diferente de você? Nada. Talvez o que eu faça é só que eu volto um pouco mais rápido, porque eu comecei a perceber como que isso se dá. E é isso que eu quero ensinar você hoje, para que você possa perceber como que a inteligência emocional pode ser sua aliada, e não esse momento de sequestro do que você faz. Não esse episódio trágico que às vezes acontece. Então, como que acontece essa questão da inteligência emocional? Primeiro a gente vai pensar assim, ó. Pensa no nosso cérebro como órgão.
O órgão é aquilo que eu sempre falo, é aquilo que parece uma couve-flor, né? Ali passa sangue, tem um monte de correntes sanguíneas, tem um monte de conexões que acontecem. Então, o nosso cérebro, ele é esse órgão. Ei, Cida, tudo bom? A Cida disse pra mim que eu tomo café com ela, que ela vai tomar banho me ouvindo agora nesse horário novo, que ela vai indo pra escola com isso e ela fica comigo na cabeça dela. Eu sei que muitos de vocês fazem isso também. Então, o que acontece dentro do nosso cérebro? Nós temos esse órgão que se chama, é um órgão do nosso corpo, que é o cérebro. O funcionamento dele é o que a gente chama de mente. As emoções, elas não acontecem na nossa mente. As emoções, elas acontecem no nosso órgão, elas acontecem no nosso cérebro, numa parte que fica aqui atrás, ó. Ela se chama, bem aqui atrás, que ela fica aqui no nosso cérebro mais primitivo, porque nós temos o cérebro primitivo aqui, e nós temos o nosso cérebro mais, que é o nosso novo cérebro, que é o nosso neocórtex, que é que a gente fala, né? Que é onde ficam as nossas funções de execução. Então, este cérebro aqui, que é o cérebro primitivo, ele tem uma parte nele que se chama amígdala. Não é a amígdala da garganta, não. É a amígdala lá do nosso cérebro. Quando nós vivemos uma situação que dispara as nossas emoções, que nós não temos controle disso. Nós não temos controle disso. Então, por exemplo, quando eu sempre gosto muito desse exemplo. Se você está nadando em alto mar, algo agarra na sua perna, você vai parar e vai pensar, ai, o que será isso? Pode ser uma alga. Ah, não, pode ser alguma outra coisa, né? Pode ser só uma corrente fria que passou na minha perna. Você naturalmente vai ter medo. Você vai pensar que aquilo pode ser um tubarão, que pode ser algum bicho. E aí, na hora, você vai começar a esbravejar, né? E vai começar a nadar mais rápido. Mas dentro de você, muitas emoções vão acontecer. Então, a emoção, a gente não controla. A emoção eu não controlo. Gente, não adianta falar que quer ter inteligência emocional para controlar a sua emoção. Isso não vai acontecer. Porque a emoção, ela é uma percepção nossa do mundo para a nossa defesa. Ela é para nos proteger, qualquer uma delas. Nós temos 5 emoções base: a alegria, o medo, a raiva, o nojo e a tristeza. Essas são as emoções base. Todas as demais derivam dessas. Ah, mas e a ansiedade? Ela deriva daqui. Ah, e a depressão? Deriva daqui, porque na verdade isso não é emoção, é um estado, né? A depressão é um estado emocional, a ansiedade é um estado emocional, mas elas derivam sempre dessas 5. Então é importante que você comece a identificar o que você está sentindo. Você está sentindo o quê? Muito comum, né? Eu pergunto sempre isso, mas peraí, mas o que você está sentindo? Você está sentindo alegria, medo, raiva, nojo ou tristeza? E aí você... ai, nem sei. O problema é esse. Nós, ao longo da nossa vida, nós não somos alfabetizados emocionalmente. Pelo contrário, muitas das vezes, algumas emoções a gente parece que é errado sentir. É errado sentir raiva, homem não chora. Quem nunca ouviu isso? Homem não chora, então homem não pode ficar triste, né? Nossa, você não pode ser nojenta, você não pode sentir nojo de alguma coisa. A alegria, você tem que estar sempre disposta, mas também se você tiver uma alegria extrema, você também às vezes é julgado por isso. Então nós não somos educados, ensinados a sentir essa emoção no nosso corpo e a perceber. E isso é ruim, porque o primeiro pilar da inteligência emocional é a autoconsciência. Eu preciso entender como essa emoção acontece no meu corpo, porque ela acontece no nosso corpo. É por isso que quando você está vivendo, por exemplo, uma situação de estresse, você fica com isso daqui mais pesado, você faz assim, ó, ai, né? Você dá aquele, nossa, foi difícil. Por quê? Porque você quer pôr para fora, tá no seu corpo, o corpo sente. E quando nós não gerenciamos a nossa emoção, de fato o corpo sente. Aí a gente desencadeia doenças no estômago, né? Doenças cardíacas, doenças de repente no rim, porque a gente vai somatizando as nossas emoções. Então, para poder perceber, primeiro de tudo, a gente precisa entender que nós não vamos dominar a emoção.
Não existe isso, gente, isso é uma ilusão. Se alguém disse isso pra você, essa pessoa tá equivocada. Não tem como você dominar a sua emoção, porque ela é algo orgânico. Ela vai acontecer no seu cérebro sem o seu controle. Então, se você entrar num quarto escuro, mesmo que seja da sua casa, que você já conhece, imagina, tá tudo escuro, tudo no breu. Você não está próxima do interruptor, você precisa entrar. Passa um vulto assim em você, né? Pode ser uma barata, pode ser de repente alguma coisa que caiu do armário, e aí a primeira impressão que você tem, você leva um susto, porque dispara em você o medo. Você vai ficar com medo. Isso é natural. Vai ser, independe de você. Você não vai, não, agora o que eu vou sentir já que esse vulto veio? Não, eu vou sentir raiva, vou sentir nojo, vou sentir alegria. Não, o seu corpo é autônomo. A sua inteligência, a sua emoção, ela vem de um modo autônomo. Ela vem para te defender. E todas elas são nossos aliados. O medo, por exemplo, ele é uma emoção que faz com que você repense. É para sua proteção, porque é algo desconhecido. Então você precisa olhar com cautela. Só que ele, em demasia, o que ele faz? Ele te trava, ele impede você de construir a vida que você quer, ele te deixa acuada, e ele num nível muito acima, que você vai para um nível mais patológico, ele gera em você até uma síndrome do pânico, de tanto medo que você tem, porque o medo, ele é irracional. 95% dos medos que nós imaginamos, ele não acontece. Então, se você precisa resolver uma situação, quer ver um exemplo? Se você tem uma situação difícil para resolver, primeira coisa que vem é o medo, porque ele não conhece, ele não sabe qual vai ser a reação da pessoa se for uma conversa difícil, ele não sabe como você vai resolver aquilo, então ele te dispara um medo, o coração acelera, você fica preocupada, você fica acuada. É o medo, isso é uma emoção. Assim como a alegria. Vamos para o outro extremo, às vezes a gente pouco fala da alegria, porque parece que existe emoção boa e emoção ruim, mas não, gente, emoção é tudo emoção. O que a gente faz com elas é que torna, né, a gente pensar se umas são boas ou ruins. Então vamos para alegria. Cara, alegria, tá todo mundo feliz, alegre, ótimo. Mas se você vive ela em demasia, você vive no estado de euforia. Você fora de si mesma. E você fora de si mesma, o que acontece? Irresponsabilidades, inconsequências, porque você foge da lógica. E por que isso acontece? Porque quando vem uma emoção, quando acontece uma situação externa a você, vem a emoção é disparada pelos sentimentos do seu corpo. Então, seu olho está tela, alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que você ouviu, vem pelos sentidos. Alguma coisa que você sentiu, alguma coisa que você ouviu, ou que você comeu e que aquilo não bateu legal. O nojo é fácil da gente identificar, porque a gente faz assim, ó. Eu sempre falo, pensa em você abriu a geladeira, foi pegar um pote, pegou uma comida, a hora que você abriu, você foi cheirar. É assim que você faz. O nojo, ele afasta. Às vezes você se afasta da pessoa porque a emoção que ela dispara em você é um nojo. E aí você afasta. Toda a emoção que causa afastamento, sempre que causa afastamento, a gente está lidando com a emoção do nojo. Então imagina que você realmente foi lá e viu uma situação, tá lá andando e veio essa emoção, ela dispara no seu corpo para o cérebro primitivo. É um cérebro que não pensa, é um cérebro que, ó, só sente. E a partir daquela situação, o seu corpo vai entender que você está diante de uma situação de medo, ou mesmo de uma situação de muita raiva, de ira. O que ele faz? Ele dispara para todos os seus órgãos que ele precisa reagir. E aí ele vai reagir a partir daquela emoção. Então, se você tá com medo, a tendência é ou você fica parado, congelado, ou você cala o pé, você foge. Se é uma emoção de raiva, o primeiro impacto que vem é agredir, é ir lá e se defender, é falar, é verbalizar, é gritar, às vezes até fisicamente, de você se agredir. Se é uma emoção de nojo, a primeira impressão que vem, você vai se afastar. Se é de alegria, você se dirige para aquela situação, né? E se é de tristeza, você fica olhando aquilo e vai se encolhendo dentro de você. Assim é o que o nosso corpo faz. E aí o que acontece? Quando o nosso corpo faz isso, ele dispara essa questão da emoção, ele sequestra a nossa amígdala. Esse é o problema. Existe um sequestro da amígdala. O grande exemplo disso que tem aí, que tá rodando na internet, foi o que aconteceu com o Datena e com o Pablo Marçal.
O Pablo Marçal, ele foi, né, já vem fazendo isso, porque é uma tática que ele vem usando. Ele vem, na verdade, mexendo com o emocional e com o psicológico das pessoas. Ele feriu o Datena dentro de algo que era muito valoroso para ele. Ele ficou tão enfurecido que ele saiu da lógica. Ele, na verdade, o que aconteceu? Ele foi sequestrado pela emoção dele de raiva. Naquele momento, ele pegou a cadeira e partiu para cima. E aí, o que acontece com isso? A gente perde a razão. A razão, ela é parte do funcionamento do nosso cérebro, que funciona aqui, ó, atrás da nossa testa, no que a gente chama de neocórtex, ou novo cérebro, que é na parte frontal aqui, atrás daqui, ó, da nossa testa, fica uma caixa de ferramenta que se chama função executiva. E nessa caixa de ferramenta de função executiva mora a atenção, a lógica, o raciocínio, mora a comunicação verbal e oral, mora a resolução de problemas, mora a autopercepção, mora onde a gente realmente tem a função de execução do nosso dia a dia. Só que quando nós somos sequestrados por essa emoção, porque ela vem sem o nosso controle, e nós, porque assim, vem a emoção, passa por nós e aí ela vai para o cérebro. Se nós estamos dispersos, distraídos, ansiosos, atolados de coisas, ela passa direto. A gente fica apagado e aí a emoção passa direto. Cegou a função de execução, vai dar BO. Vai dar PT. É a hora que a gente estoura com alguém, que depois vem a ressaca moral. É a hora que a gente deixa de aproveitar uma oportunidade porque a gente tem medo. É a hora que nós não fazemos o que nós precisamos fazer porque nós estamos imersos dentro daquela emoção, com ressentimento, com culpa, pensando o tempo todo naquilo. E aí, o que nós precisamos entender? Como que isso funciona. E eu vou falar pra vocês como funciona de uma maneira didática. Só que isso acontece, gente, é muito rápido. Por isso, nós precisamos de presença. Nós precisamos estar atentos ao nosso corpo. Nosso corpo dá sinais. Eu, por exemplo, quando eu fico com raiva, parece que tem alguém me estrangulando aqui. A sensação que eu tenho é que tem uma mão aqui, ó. Mas isso funciona para cada um de um jeito. Tem gente que o coração acelera, tem gente que fica com o rosto todo vermelho. Cada um vai funcionar de um jeito. Então você precisa se auto-perceber, por isso o pilar de ontem de auto-percepção, porque a partir da auto-percepção você vai comandar. Você vai estar no comando. E no comando você maneja. O que é manejar? Ei, raiva, agora não. Ei, medo, eu te entendo, mas agora eu vou fazer. Ei, nojo, calma aí, agora não. É isso que é o manejo. É você respirar, fazer com que a sua função executiva flua para que você tome as melhores decisões. Porque, gente, tomada de decisão é função executiva, resolução de problema é função executiva, comunicação, sabe aquelas coisas que a gente às vezes fala e depois a gente se arrepende porque a gente falou no calor da emoção? Isso tudo é uma função de execução. A emoção tomou conta, te cegou. A gente fica cego, por isso que as pessoas dizem assim, nossa, fulano ficou cego de raiva. Ficou mesmo, literalmente cego de raiva. Nossa, a pessoa tá com tanto medo que ela não se mexe, porque ela congela. E ela nem avalia se aquele medo é real ou não. Uma boa pergunta quando você tá com medo é, o que de pior pode acontecer? Ah, eu preciso muito ter uma conversa difícil com alguém. Mas tá, eu tô com medo de ter essa conversa, porque a gente não sabe como vai ser a reação da outra pessoa. Aí a pergunta que você tem que fazer, mas peraí, o que de pior pode acontecer? Ah, de pior pode acontecer ela querer me agredir, mas aí eu então já vou conversar afastado. Ou então ela pode querer, sei lá, ficar de mal comigo, nunca mais falar comigo, ou de repente me defamar para as pessoas. Tá, e que isso, o que de pior pode acontecer? Então, se você começa a perguntar o de pior pode acontecer, você vai baixando o medo, porque você vai vendo que 95%, gente, é loucura da nossa cabeça. Porque o nosso cérebro, ele existe para nos manter em segurança. Então, ele vai querer que você parta para uma conversa difícil, sendo que existem vários riscos? Não. Mas você quer, porque você sabe o objetivo que você tem. Então, bora para os 4 pilares da emoção, né? Os 4 pilares da inteligência emocional, que são realmente as questões que nós precisamos ter clareza,
para realmente poder lidar. Isso precisa estar aqui, ó, no nosso modo consciente. Eu vou falar os 4, você vai identificar qual que você precisa realmente potencializar. E sempre que o conteúdo aqui fizer sentido para você, 2 coisas. Tola o dedo aqui, ó, para subir alguma coisa, porque aí eu sei que tá fazendo sentido para vocês. Pode escolher o coração, pode aí escolher o foguinho. Alguém já subiu aqui até com um chorinho hoje. Ou você coloca um alvo, ou conversa comigo, porque aqui não é um monólogo. Aqui nós estamos em um encontro marcado. E nesse encontro a gente conversa. Então você pode colocar comentários. Bom dia, tia! Tudo bom? Você pode colocar seus comentários aqui pra gente poder ir interagindo. Então bora lá. O primeiríssimo de todos, dos pilares, é a autoconsciência. Eu preciso entender como meu corpo reage para cada emoção. Eu preciso entender. Gente, isso é muito singular. Como que isso acontece? Com autopercepção. Se você não viu a live de ontem, ela ainda está aqui, mas depois você vai poder vê-la lá no YouTube. Só clicar no link da bio, você vai direto pro meu YouTube. Então você precisa se autoperceber, sentir seu corpo. Peraí, o que eu sinto quando eu tô com raiva? O que o meu corpo diz quando eu tô com medo? Por que essa situação fez mal pra mim? Que emoção que eu senti? Porque geralmente a gente fica assim, ai, não sei, senti um negócio esquisito, aquilo não me fez bem. Ai, não sei, me deu um negócio. Gente, não tem negócio, não tem negócio. É emoção. A emoção são 5. Você vai guardar pra você essas 5. Alegria, medo, raiva, tristeza e nojo. E fica fácil agora porque a gente tem o filme do Divertidamente. Então você vai guardar essas emoções e você vai pensar, nossa, mas aquela pessoa hoje me tirou do sério. Deixa eu pensar aqui, o que eu senti? Respira, avalia, volta na emoção, porque toda vez que você volta na emoção, seu corpo sente tudo de novo. Por isso que a gente tem que resolver, porque senão você fica ressentindo aquela situação e é nisso que a gente adoece. É alguma pontinha lá que você não resolveu, que todo dia você vem e ressente, ao ponto do cérebro falar assim, meu Deus, essa mulher tá tendo um troço. Vou parar ela. Aí ele te traz uma depressão, ele te traz uma ansiedade, ele te traz uma síndrome do pânico, ele te traz uma gastrite crônica, ele te traz às vezes até alguma doença maior, porque ele precisa te parar, porque ele tá aqui pra te defender, ele tá vendo que aquilo ali não sai da sua cabeça. Você não deixa de pensar naquilo. Então você volta na situação que o seu corpo vai mostrar. Assim, ó, antes eu não gostava de assumir o que sentia, hoje faço questão de falar. É isso. A gente precisa falar. E pra falar, não pode ser na hora da emoção, gente. É igual aquela coisa de discutir com bêbado. Vocês são doidas de discutir com bêbado. Porque o bêbado também, ele tá sem essa função de execução. Porque o cérebro, ele funciona como um inibidor também da função executiva. O cérebro, o álcool, desculpa. O álcool também é um inibidor da função executiva. Então, com isso, o que acontece? Ele não funciona. Então, você vai discutir com bêbado? Não. Você vai discutir com alguém no calor das emoções? Também não. Você é uma mulher inteligente. Você vai esperar a poeira baixar e depois você volta. Uma coisa que eu faço muito é o seguinte, gente, vamos parar? Porque esse assunto aqui eu já tô percebendo que pra mim não vai dar. Eu prefiro conversar com você depois sobre isso, senão é capaz da gente brigar. Algumas pessoas ainda insistem. Aí eu deixo a pessoa falando sozinha. Eu falo, não, eu já falei que eu não quero mais conversar sobre isso. Eu já falei, eu não vou continuar com isso. Por quê? Porque eu já senti que meu coração tá acelerado, que às vezes eu tô com sintoma, né, de enforcamento. Eu já senti no meu corpo. E a gente precisa falar. Nós precisamos falar educadamente, civilizadamente. Mas o primeiro ponto que tem é esse, de autoconsciência. Eu preciso entender. Pronto, Patrícia, já entendi. Agora que eu já fiquei um tempo tentando entender se eu senti medo, senti raiva, senti tristeza, alegria, nojo, eu preciso partir para o segundo pilar, que é a autogestão. Então, se eu já senti no meu corpo que aquilo dali vai dar PT, que aquela conversa ali vai dar ruim, porque a emoção que ela tá disparando não é uma boa emoção, ou eu já percebi que mesmo eu estando equilibrada, eu estando bem, a outra pessoa tá totalmente desequilibrada, eu respiro, dou 2 passos para trás e vou fazer a gestão daquilo. Primeiro eu faço a autogestão. Não, eu não vou deixar o que ela tá me falando me afetar. Isso é o que ela pensa sobre mim. Isso não diz respeito a mim, isso diz respeito a ela. Eu trago pra minha lógica, eu tô bem. Então primeiro eu volto, me recomponho. E aí
depois eu faço a mediação com a pessoa. Se vale a pena, né, gente? Porque a gente também tem que começar a pensar assim, vale a pena? Tem coisa que não vale a pena. A pessoa tá tão fora de si que você precisa esperar essa situação melhorar, porque ela tá sentindo aquela emoção. Então, às vezes, a gente não sabe o que fez com a pessoa. Muitas vezes, realmente, você não sabe, mas você disparou nela uma raiva tão grande, uma emoção tão difícil dela lidar, que ela partiu pra cima de você. E às vezes ela não partiu pra cima de você com a agressividade. Ela partiu pra cima de você com o nojo, com o descaso. Ela para de falar com você, ela age como se você não existisse mais, ela te ignora, ela te isola. Isso também é uma forma de agressão. Mas você respira e entenda. E aí vem um pouco da fé também, de que entender que a justiça é de Deus, né? E a verdade, ela sempre se revela. E aí você deixa, porque realmente pra pessoa estar daquele jeito, alguma coisa em você disparou essa emoção nela e você precisa respeitar isso. Ah, mas a fulana é louca. Ah, mas o que ela falando faz sentido. Tá, mas é a forma que ela vê o mundo. Então você vai esperar e quando for possível, se for, né, porque às vezes também não é, você vai e resolve essa situação. Isso é um exercício, gente. Isso não é fácil. Porque isso que eu tô falando acontece tudo rápido. A autoconsciência, a autogestão, a empatia, a habilidade social, acontece tudo ao mesmo tempo. Mas nós precisamos ver isso dentro do nosso dia a dia. Por isso é treino. É igual musculatura, musculação. Se você faz muito, o seu músculo vai ficando forte, ele fica fortalecido. Se você não faz tanto, o que acontece? Você vai ficando aí flácida, né? Você começa a ter problemas. Então, a inteligência emocional é a mesma coisa. Você precisa fazer treino. Nossa, hoje fulano me tirou do sério. Mas eu consegui perceber no meu corpo que eu tava ficando alterada e fiz a gestão disso e deixei para conversar com ele depois. Caraca, vitória! Porque o terceiro pilar da inteligência emocional é a empatia. É você olhar como que o outro está fazendo. E sim, gente, é real. Às vezes nós disparamos emoções no outro sem intenção, mas dispara. E a pessoa reage de formas que a gente logicamente não entende. Mas é a forma que a pessoa reage. E aí nós precisamos ter empatia. Olhar para o que o outro está sentindo e às vezes dar 2 passos para trás. Nos reduzir a nossa insignificância. Né? Ficar lá quietinho, observando até que as coisas se acalmem. Às vezes é isso que a gente precisa fazer. E isso é o terceiro pilar, que é a empatia. É se colocar no lugar do outro, mas na perspectiva do outro. Ah, fulano também tá me tratando assim. Ah, mas também fulano tá desempregado, fulano tá vivendo uma situação difícil com a família. Ah, Patrícia, mas isso não justifica. Justifica sim, não abona, mas justifica, né? Aquela situação, a pessoa tá vivendo uma situação, então vocês têm empática, entender, não vai dar para conversar, deixa a coisa esfriar, e às vezes não esfria. Então esse é o terceiro pilar, que é a empatia. E por fim, a habilidade social. O que é a habilidade social? Eu consegui fazer tudo isso durante o momento em que as coisas estão afloradas. Essa aqui é que a gente precisa lidar. Porque todos nós lidamos com pessoas. E as pessoas são imensas, são universos. Eu costumo dizer, gente, cada pessoa é um universo diferente. Ei, Maria Adélia, cada pessoa é um universo diferente. E esse universo diferente, essa pessoa vai reagir de um modo diferente. Então existem pessoas que são radicais, vão para o extremo. Você tem que entender naquele momento. Gatas e gatos, guardem uma coisa. Nós não vamos mudar ninguém, a não ser nós mesmos. Esquece esse ímpeto de salvadora que existe dentro de você. Isso, assiste sim, Maria Adélia, porque nós temos muito isso, né? Depois que a gente aprende determinada coisa, a gente quer ensinar isso para todo mundo. Esquece essa questão de salvador. O único salvador que veio foi Jesus Cristo, que morreu por nós. Só Ele pode fazer isso. Nós não vamos fazer isso.
Esquece essa capa de salvadora que você veste e entenda, ninguém muda ninguém. Você muda você mesma e a partir da sua mudança, você reflete no outro que ele também pode ser uma pessoa melhor. Então, investe na sua mudança. Se inteligência emocional é uma dificuldade por aí, porque ela é para todo mundo. Não existe ninguém que pode dizer para você, eu, por exemplo, não acredito nisso, que alguém que tem total manejo da inteligência emocional. Sabe por quê? Nós ainda vamos nos deparar com situações que não estão previstas. Existem situações que nós nunca lidamos, como por exemplo a perda do pai, a perda da mãe. Você só vai saber como você vai reagir quando eles partirem. Antes disso você não sabe. Então, por mais equilibrado emocionalmente que você seja hoje diante dos desafios do seu dia a dia, quando o dia ruim chegar, você não sabe como você vai ser. Você não sabe como você vai reagir. E é por isso que nós precisamos estar cada vez mais, afiadas com relação a esse movimento dos 4 pilares da inteligência emocional, que é a autoconsciência, a autogestão, a empatia e a habilidade social. Porque nesse mundo nós não somos ninguém sem o outro. Para nós ficarmos melhor, nós precisamos interagir com pessoas. Ninguém fica melhor sendo um monge budista lá escondido no Tibete. Ele precisa se relacionar com as outras pessoas. Pra gente ficar, é muito bonito você ficar bom dentro da caverna lá, que eu sou uma pessoa maravilhosa. Nossa, eu lido super bem com as pessoas, mas você não convive com ninguém, aí é mais fácil. Mas se você está disposto a viver nesta vida, a se relacionar com as pessoas, você está sujeito a viver intempéries. E essas intempéries vão disparar em você as suas emoções. E para lidar com elas com inteligência, você precisa de presença. E essa presença vem a partir da clareza, a partir da autopercepção, para que você consiga colocar os 4 pilares da inteligência emocional, autoconsciência, autogestão, empatia, habilidade social, em xeque e fazer acontecer diante das intempéries e dos conflitos do dia a dia. Fácil? Claro que não. Claro que não. Eu não ensino nada fácil aqui, mas é uma decisão. Se você decide que isso vai fazer parte do seu dia a dia, porque, gente, isso é um estilo de vida. Viver uma vida intencional, que a gente vai falar disso amanhã, é um estilo de vida, é uma decisão. Eu decido, então, viver uma vida intencional e dentro de uma vida intencional eu decido construir dentro de mim competências que façam com que eu maneje adequadamente as minhas emoções diante das intempéries. É uma decisão que eu tenho que tomar toda hora, não é nem todo dia, é a todo momento. Eu estou fazendo a live aqui com vocês e o cachorro do meu vizinho, não o cachorro do meu vizinho, o homem não, o cachorro do meu vizinho de 4 patas, está arranhando a porta. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas isso é uma coisa que está me incomodando. Tá me incomodando porque, primeiro, eu fico com pena do pobre do cachorro. E segundo, que é um ruído que eu não queria que vocês estivessem ouvindo. Isso está gerando em mim, em alguns momentos, uma aceleração no meu coração. Em alguns momentos eu senti meu bigodinho ficar mais suado, porque mexeu com a minha emoção. Emoção qual? O medo. O que elas vão dizer? Como é que as pessoas vão reagir em ouvir minha live, ver que é pouco profissional, vão julgar? Tudo isso acontece. Eu tô trazendo para palavras, mas assim, não exatamente aconteceu tudo isso. Mas é isso que acontece. Até que você relaxa e entende. Quem tá aqui tá porque quer, quem tá aqui tá porque ouve, o que importa é o conteúdo e a vida que segue. Talvez as pessoas não estejam nem ouvindo. Tô trazendo esse exemplo concreto, porque isso acontece. Só que é natural. Às vezes vocês nem perceberam tudo isso que eu tô falando. E eu continuei falando mesmo estando imbuída disso, porque eu já treinei várias vezes passar por esse pilar. Pelos 4 pilares. Eu já treinei. Então, como eu treinei, a minha diferença da de você é que talvez eu tenha treinado mais e por conta disso eu volto mais rápido. A emoção me sequestra normalmente, igual sequestra vocês. Só que eu volto mais rápido. Porque eu treino, eu decidi fazer disso estilo de vida. Ok? Beijo grande pra vocês, que eu já estourei 3 minutos, mas eu precisava dar esse exemplo aqui pra vocês entenderem a vida como ela é, gente. A vida acontece pra todo mundo, tá? Então, a gente vai voltar amanhã aqui no nosso encontro marcado com a sua atitude. E amanhã nós vamos falar de intencionalidade, que é o 4º pilar da inteligência emocional, da
da atitude, 4 pilares da atitude. Primeiro deles é clareza, o segundo é autopercepção, o terceiro é o que a gente conversou hoje, que é inteligência emocional, e amanhã a gente fecha com intencionalidade. E sábado nós temos uma convidada de atitude, que é uma convidada, Eliane, tudo bom? Que é uma convidada misteriosa, tá bom? Todo sábado a gente vai ter aqui pessoas para poder conversar com vocês. E agora, bora pro grupo das pílulas, que eu vou gravar lá a nossa pílula de hoje sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Se você ainda não tá no nosso link de pílula, tá no nosso grupo de pílulas, onde eu posto áudio todos os dias pela manhã, que traz assuntos que ajudam você a avançar na vida a partir da atitude, clica no link da bio, tem lá, pílulas de atitude, clica e vem com a gente. Beijo grande pra vocês, vejo vocês amanhã no nosso encontro marcado e na nossa pílula de atitude.